passada a falar sobre teoria espectral de operadores compactos. Então, só lembrando, um operador linear entre dois espaços de Banach é compacto se o fecho da imagem da bola unitária, B é a bola unitária no espaço E, então se o fecho da imagem dessa bola unitária é subconjunto compacto do espaço de Banach F. E nós vimos também caracterizações alternativas. Uma delas que eu vou usar hoje é a seguinte: um operador linear é compacto se e somente se é dada qualquer sequência xn limitada em E, a sequência das imagens, a sequência L de xn, tem alguma subsequência convergente. Então, o nosso objetivo hoje, um dos objetivos principais, é provar o seguinte teorema. Se um operador linear de um espaço de Banach nele mesmo é compacto, então o espectro de L é a união do zero com os autovalores de L. Quer dizer, o único elemento do espectro que não é autovalor é a origem, o zero. E para cada lambda, para cada autovalor lambda, deixa eu formular de outro modo, e o único possível ponto de acumulação do espectro é a origem. Então, a imagem mental que tem que ter é que o espectro consiste dos autovalores do operador e da origem, e cada um desses autovalores é um ponto isolado do espectro. O único ponto de acumulação possível é a origem. Eu digo possível porque não é necessariamente o caso que a origem seja um ponto de acumulação. Por exemplo, se estamos em dimensão finita, então o espectro é finito também e ele não tem por que acumular na origem. Mas, enfim, o que estamos dizendo é que a origem é o único possível ponto de acumulação. Em particular, o espectro é enumerável. E, além disso, para todo autovalor lambda, não nulo, o autoespaço é o núcleo de L menos lambda I. Esse autoespaço tem dimensão finita.
Esse é o conteúdo do teorema que a gente quer provar hoje. Então, na direção de provar esse teorema, nós já avançamos um pouco, nós já provamos a seguinte proposição. Se L é compacto e lambda é diferente de zero, então o primeiro item é justamente essa parte do enunciado do teorema. Então o autoespaço núcleo de L menos lambda I tem dimensão finita. E também vimos na aula passada que a imagem desse operador é um subespaço fechado. É subespaço fechado de E. Então, isso já dá uma parte do enunciado do teorema. Em seguida eu vou provar uma outra proposição que diz que, nas mesmas condições, se L é compacto e lambda é diferente de zero, então o operador L menos lambda I é injetivo se e somente se ele é subjetivo. L menos lambda I é injetivo se e somente se L menos lambda I é subjetivo, isso para todo lambda é diferente de zero. Essa proposição que dá essa caracterização aqui do espectro, porque está dizendo que, com possível exceção da origem, qualquer lambda que não seja alto valor, então qualquer lambda para o qual esse operador é injetivo, também faz com que o operador seja sobrejetivo e, portanto, usando o teorema da aplicação aberta, L menos lambda I é um isomorfismo. Tá? Como consequência, se lambda está no espectro, ou melhor, se lambda diferente de zero não é alto valor de L, isso significa que L menos lambda I é injetivo. Portanto, usando essa proposição, é uma bijeção e, portanto, é um isomorfismo. Isto é, lambda não está no espectro. Essa proposição, portanto, garante que fora da origem não existem outros elementos do espectro que não sejam os autovalores. Então essa é a demonstração que vai ocupar um pouquinho de tempo. E para provar a proposição 2 eu vou usar um pequeno lema bem elementar que diz o seguinte: se tem uma aplicação f de x em x que é injetiva, não sobrejetiva, então f de x está contido em f de x e é estritamente diferente. Então, esse lema não tem nada a ver com
contexto desse curso, é totalmente abstrato para qualquer aplicação num conjunto. Não estou supondo nenhuma estrutura em X. A demonstração é a seguinte. Por um lado, é claro que f de x está contido em x, né? Logo, f de x está contido em f de x. A inclusão é uma trivialidade. Para ver que a inclusão é estrita, que temos a desigualdade aqui, vamos usar a hipótese de que a f não é sobrejetiva. Como f não é sobrejetiva, a imagem f de x é diferente de x, né? Significa não ser sobrejetiva. F de x e, portanto, existe algum ponto x pertencente à diferença. Eu vou chamar y a imagem desse x. Bom, como o xzinho está em x, é claro que o y está em f de x. O xzinho está em x, a imagem dele está em f de x. O que eu preciso agora é concluir que o y não está em f de x, para mostrar que esse conjunto e esse são distintos. Então, suponha que y estivesse em f de x. Bom, então existiria algum ponto z do f de x, tal que y é igual a f de z. E agora, observe que, por um lado, o y foi definido como a imagem do x, e por outro lado, aqui, ele surge como a imagem do z. Como f, por hipótese, f é injetiva, por injetividade, segue que x é igual a z. Só que o z foi tomado em f de x. E isso é uma contradição. Contradição porque nós escolhemos x fora de f de x. Então, desse jeito, nós temos verificado esse pequeno lema elementar. Vamos agora, então, usá-lo para provar a proposição 2. Eu vou separar a prova da proposição 2 em duas partes. Primeira parte, eu vou supor que L menos lambda I é injetivo, não sobrejetivo, e vou obter uma contradição. Na segunda parte, eu vou supor que L menos lambda I é sobrejetivo
e vou concluir que então ele é injetivo. Então, a primeira prova que sempre que L menos lambda I é injetivo, ele é necessariamente sobrejetivo, caso contrário obteríamos uma contradição. E a segunda parte prova a recíproca, se L menos lambda I é sobrejetivo, então ele é injetivo. Então vamos provar a primeira parte fazer a primeira parte da demonstração. Estamos supondo que L menos lambda I é injetivo, não sobrejetivo. Eu vou denotar por E1 a imagem desse operador. Denotar por E1 a imagem desse operador. Bom, de acordo com a proposição 1, a imagem é um subespaço fechado. Proposição 1 implica que E1 é subespaço fechado de E, portanto é um espaço de Banach. E como eu estou supondo que a aplicação L menos lambda I não é sobrejetiva, E1 é um subconjunto estrito do E. Contido e é contido estritamente em E. Eu afirmo que esse subespaço E1 é invariante pelo operador L. Eu afirmo que L de E1 está contido em E1. Isso vai me permitir olhar a restrição do operador linear L a esse subespaço menor do E. Então vamos demonstrar essa afirmação. Você toma X em E1. E1, por definição, é L menos lambda I é x igual a L menos lambda I de Y para algum Y de E. É a definição de E1. Então, a imagem do x que eu quero mostrar que está em E1, essa imagem do x é L de L de Y menos lambda L de Y. Simplesmente substituindo a expressão do x aqui nesse operador. E agora eu vou chamar Z esse vetor aqui, que aparece aqui e também aparece aqui. Então, eu posso reescrever essa expressão como L menos lambda I de Z. E isso mostra que o L de x está na imagem do operador L menos lambda I. Isso mostra que o L de x está em E1, porque ele é imagem de algum vetor por esse operador L menos lambda I. Logo, logo fica aprovada a afirmação, que o L do E1 é invariante pelo E1.
Muito bem. Então, isso nos permite considerar a restrição L restrita ao E1 como um operador linear de E1 em E1. Tá. Eu observo que é um operador linear em um espaço de Banach. Tá? E é fácil verificar que, como L é compacto, como L é compacto, a sua restrição, posso escrever aqui, escrever direto, como ele é compacto, essa restrição também é compacta. Eu convido vocês a pensarem um minuto. Sempre que você tem um operador compacto e você restringe um subespaço fechado, a restrição também é um operador compacto. Então nós estamos, de novo, no contexto onde a gente começou. Estamos com um operador um operador linear compacto, definido de um espaço de Banach nele mesmo. É claro que a restrição é injetiva. Se você tomar uma aplicação injetiva, a restrição a restrição do L menos lambda I. Porque nós estamos supondo o tempo todo que L menos lambda I é injetivo. Tá? E é claro que isso é preservado quando você toma uma restrição. Além disso, pelo lema, nós estamos dentro das condições do lema, temos uma aplicação, a saber, L menos lambda I, que é injetiva e não subjetiva. Pelo lema, L menos lambda I de L menos lambda I de E está contido e é diferente de L menos lambda I de E. Ou seja, L menos lambda I de E1 está contido e é estritamente diferente de E1. O que isso significa? Que essa restrição é não subjetiva. L menos lambda I restrita ao E1 é não subjetiva. Não subjetiva. De acordo com o lema, a segunda imagem está estritamente contida na primeira. Isso significa exatamente que quando você toma a restrição, a imagem da restrição é estritamente menor que o E1. Então, o que eu consegui com esse argumento foi, a partir do operador L menos lambda I, definido no espaço de Banach completo, foi encontrar um subespaço estrito dele, E1, e que é um espaço de Banach, que é invariante pelo operador L, e verificar que quando eu restringo o L menos lambda I ao E1, eu recupero a situação inicial. Eu recupero uma situação em que esse L menos lambda I é um operador injetivo não subjetivo. Então, resumindo, dessa forma, repetindo essa construção,
a gente constrói uma sequência de subespaços E contendo diferentes de E1, contendo diferentes de E2, etc. Uma sequência estritamente decrescente de subespaços, tal que cada EJ, cada EN é fechado, é espaço de Banach. Com Q invariante pelo operador, com L e EN contido em EN. E L menos lambda I restrito a cada EN é injetivo não subjetivo. Mais do que isso, nós temos esses subespaços estão definidos explicitamente por essa relação recorrente aqui. Cada EN é L menos lambda I do EN menos 1. Repetindo essa construção, aqui está o E2. O primeiro passo da construção, esse aqui é o E2. Estritamente contido em E1. Muito bem. Nós queremos chegar numa contradição. E a contradição vai surgir exatamente dessa construção aqui, dessa sequência, da existência de uma sequência de subespaços com essas propriedades. Então, para chegarmos na contradição, eu vou usar um lema que a gente enunciou e provou numa das primeiras aulas do curso, o lema de Ries. Deixa eu relembrar qual é o conteúdo. A gente tem essa sequência de subespaços, EN, e o subespaço seguinte, EN mais 1, é um subespaço estrito do EN. E o lema de Ries diz o seguinte: se eu considerar a esfera unitária no EN, dentro do EN, é possível encontrar algum vetor na esfera unitária, algum vetor xn, dentro da esfera unitária do EN, cuja distância ao EN mais 1 é maior que o meio. Então, existe xn em EN com norma 1, tal que a distância, tal que y menos xn é maior ou igual que o meio para todo y do EN mais 1. Certo? Essa constante de 1 meio aqui pode ser substituída por qualquer constante menor que 1. Então, para cada valor de n, nós encontramos um vetor com norma 1, contido no EN, tal que a distância dele, o ínfimo da diferença dele com relação a qualquer y do EN mais 1, é pelo menos 1 meio. Então, é claro que essa sequência, que a sequência xn é limitada. Todos os elementos da sequência têm norma 1, é óbvio que a sequência é limitada. Para chegar numa contradição, que é o que eu quero obter, para provar essa primeira parte da proposição, para chegar nessa contradição, eu vou mostrar que a sequência das imagens desses vetores
não tem subsequência convergente. E isso contradiz a hipótese de que o operador L é compacto. Tá? A minha afirmação é que minha afirmação é que minha afirmação é a seguinte: LXM menos LXN, a diferença entre dois termos quaisquer, duas imagens quaisquer desses vetores, é maior ou igual que alguma coisa. A essa altura eu não sei qual é a constante, vou colocar aqui um meio e depois eu ajusto, para quaisquer valores distintos. Então essa afirmação aqui implica que a sequência LXN não tem nenhuma subsequência convergente. Supondo que eu já tenha provado essa afirmação, ela implica que a sequência das imagens não tem nenhuma subsequência convergente. Qualquer subsequência convergente teria que ser Cauchy, e essa condição aqui é incompatível com a condição de Cauchy. E, portanto, isso implica que L não é compacto. Pela caracterização que eu coloquei no início da aula, implica que ele não é compacto, porque temos uma sequência limitada, cuja sequência das imagens não tem nenhuma subsequência convergente. Portanto, ele não é compacto e essa é a contradição. Está supondo que ele é compacto. Então, para concluir essa primeira parte da prova da proposição 2, tudo que eu preciso fazer é provar a afirmação. O que eu preciso fazer é provar a afirmação. Vou tentar manter aqui o que é indispensável para o argumento. Muito bem. Para demonstrar a afirmação, vamos calcular L de xm menos L de xn. Vamos estimar essa diferença. E o modo como eu vou estimar é somando e subtraindo para fazer aparecer esse operador aqui, sobre o qual a gente tem informação, para fazer aparecer L menos lambda I. Eu vou somar e subtrair L menos lambda I xm menos L menos lambda I xn, e agora é claro que eu tenho que compensar o que eu subtraí, eu somei, então eu faço isso somando aqui lambda xm menos xn. Manipulação trivial, mas o objetivo é fazer aparecer esse operador sobre o qual nós temos informação. Então, lembrando, eu estou supondo aqui que, cadê a afirmação? Estou supondo que o M é menor que o N. Bom, eu vou reescrever essa expressão da seguinte forma. Eu vou colocar lambda em evidência e tirar para fora da norma. E depois, dentro da norma, fica 1 sobre lambda. Lembrando que lambda é diferente de zero. L menos lambda I xm menos 1 sobre lambda L menos lambda I xn mais
xm. Essa manipulação que eu estou fazendo aqui é meio, nesse momento talvez pareça um pouco estranha, mas vai ficar claro o objetivo. Eu vou separar, tem aqui esse termo, esse, e vou separar esses dois aqui. Vou deixar o xm junto com os demais e o xn separado, em destaque aqui. Ok? Agora vamos ver o que a gente sabe sobre cada um dos três termos que aparecem. Sobre esse e sobre esse aqui. Em primeiro lugar, esse termo aqui, esse primeiro. O xm, por escolha, o xm é um elemento do espaço EM. E eu lembro que a relação que definia esses espaços é essa aqui. Cada espaço é a imagem do anterior, cada subespaço desses é a imagem do anterior pelo operador L menos lambda I. Então, se o xm está em EM, esse aqui está em EM mais 1. Pela mesma razão, esse aqui está em EN mais 1. E como a sequência desses subespaços é decrescente, quanto maior o índice, menor o subespaço. Ora, o índice n é maior que o m. Portanto, EN mais 1 está contido em EM mais 1. Bom, aí eu me dou conta que eu não fiz a separação do jeito que eu queria. Eu vou trocar aqui. Menos xn mais xm. Trocar. Bom, essa inclusão aqui até é estrita, mas eu não vou precisar disso nesse momento. Agora, esse espaço aqui, esse vetor aqui, xn, evidentemente está contido em EN, essa foi a escolha. E como o n é maior que o m, isso aqui está contido em EM mais 1. Como n é maior ou igual que m mais 1, esse subespaço está contido em EM mais 1. Então, o que eu quero dizer com essas observações é que todos esses termos que eu coloquei aqui dentro do colchete, todos esses termos estão no subespaço EM mais 1. Por outro lado, esse outro é o vetor em EM que a gente escolheu dado pelo Teorema de Riesz. Então, o Teorema de Riesz diz que a diferença entre esse vetor e qualquer vetor do EM mais 1 é maior ou igual que 1 meio. Justamente por essa relação aqui, maior que 1 meio. Isso, bom, só falta observar que eu tenho um fator lambda aqui, eu tenho que escrever, e isso prova a minha afirmação desde que eu corrijo o enunciado lá. A correção no enunciado é que eu tenho que colocar aqui o valor absoluto de lambda. Mas isso não muda em nada a conclusão, porque o valor absoluto de lambda é diferente de zero. Então, continuamos tendo que a diferença entre os termos distintos dessa sequência é que essas diferenças estão afastadas de zero. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui foi terminar a demonstração da afirmação, essa afirmação aqui. Ela leva a uma contradição com a hipótese de que o operador L foi tomado compacto. Portanto,
chegamos à contradição que nós queríamos para provar a primeira parte da afirmação. Ok, então agora o próximo objetivo é provar a segunda parte, provar essa volta aqui. Se o operador é subjetivo, então ele também é injetivo. E isso, essa segunda parte aqui, né? E isso, para fazer isso, eu vou apelar para, vou reduzir o problema ao primeiro caso. Vou reduzir o segundo caso ao primeiro. E para fazer essa redução eu preciso lembrar algumas coisas que a gente já introduziu em aulas anteriores relativas ao operador dual. Então, vou fazer uma pausa aqui para relembrar alguns fatos e alguma notação. Então, dado um operador L de um espaço de Banach nós definimos o operador dual L' de E' em E' da seguinte forma: a cada funcional linear, φ, você associa φ composta com L. Observe que isso faz sentido porque a composição está do jeito certo. O L vai de E para E, o funcional vai de E para K, e a composição, nessa ordem, φ composta com L, é o L' de φ. Outra notação útil aqui é a notação de ortogonal. Dado um subespaço, um subconjunto V de E, nós chamamos ortogonal de V, denotado assim, o conjunto dos funcionais lineares que se anulam sobre o V. Acho que φ de V é igual a zero, φ de x é igual a zero para todo x de V. Existe uma noção dual dessa aqui para subespaços, subconjuntos, aliás, em geral, subconjuntos do espaço dual. Dado W contido em E', a gente chama ortogonal de W, mas aqui precisamos assinalar na notação que não é exatamente o mesmo conceito, é um conceito dual, então a gente faz isso colocando o símbolo de ortogonal do lado esquerdo. O ortogonal de W é o conjunto dos vetores x de E, tais que psi de x é igual a zero para todo psi de W. Ou seja, a interseção de todos os núcleos, de todos os funcionais lineares no conjunto W. Nós temos o seguinte lema. O lema simples. O núcleo do dual é o ortogonal da imagem do operador. E o núcleo do operador é o ortogonal da imagem do dual. Quer dizer, nós podemos calcular os núcleos
tanto do operador L quanto do seu dual, podemos calcular cada um dos núcleos a partir da imagem do outro. O núcleo do L' é o ortogonal da imagem do L e o núcleo do L é o ortogonal da imagem do L'. Tá? Vou deixar esse lema aqui um instante e usá-lo para concluir a demonstração da proposição 2. O que eu estou querendo fazer agora é provar esse fato aqui, né? Provar que se o L menos lambda I é subjetivo, então ele é injetivo. Então suponha que L menos lambda I é subjetivo. Isto é, L menos lambda I de E é todo E. A ideia é usar essa informação para passar para o dual. Então, o núcleo do dual desse operador o núcleo do dual por um daqueles itens lá, pelo primeiro item, é o ortogonal da imagem ou seja, é o ortogonal do espaço E, e é claro que o ortogonal de todo o espaço é o vetor nulo. Eu digo que é claro, mas é uma consequência de Hahn-Banach. Se você... Não, desculpa, é trivial mesmo. Quando você fala de ortogonal do espaço todo, você está falando dos funcionais lineares que se anulam em todos os pontos do espaço. Evidentemente, isso caracteriza o funcional linear nulo. Então, a conclusão aqui é que o núcleo desse operador contém apenas, do operador dual, contém apenas o zero. Bom, e é fácil verificar das propriedades de dual, que o dual de L, a passagem ao dual é uma passagem linear. Isso aqui é igual a L' menos lambda I', dual da identidade, e o dual da identidade é a própria identidade. Portanto, a conclusão desse argumento é que L' menos lambda I é injetivo. O seu dual contém apenas o funcional linear nulo. Agora, L' é um operador de E' em E'. E nós também vimos em aula anterior que L' é compacto se e somente se L é compacto. E além disso, E', o dual é um espaço de Banach. Então isso significa que nós estamos exatamente nas condições da primeira parte da demonstração. Nós temos um operador compacto, L', agindo no espaço de Banach E', tal que L' menos lambda I é injetivo. Então, aplicando a parte 1, ao operador
L', e estamos nas condições para fazer isso, aplicando a parte 1 ao operador L', nós concluímos que esse fato, L' menos lambda I é injetivo, esse fato aqui implica que L' menos lambda I é sobrejetivo. Sempre lembrando, L' menos lambda I é a mesma coisa que L menos lambda I dual, porque o dual da identidade é a própria identidade. Então, esse L menos lambda I' é sobrejetivo. Mas então, o núcleo de L menos lambda I, aplicando a outra parte do lema que eu não tinha usado antes, o núcleo de L menos lambda I é o ortogonal da imagem de L menos lambda I linha, ortogonal. Mas eu acabei de justificar que esse operador L menos lambda I linha é sobrejetivo. Então essa imagem é todo E'. E o ortogonal do espaço todo, do dual todo, é o conjunto dos pontos x, tais que psi de x é zero para todo funcional linear contínuo, para todo elemento do dual. Bom, aí sim, por consequência, por Hahn-Banach, se um x é tal que todo funcional linear se anula no x, então x tem que ser o vetor nulo. Quer dizer, isso aqui é o zero. Portanto, o que a gente concluiu daí? Portanto, se o núcleo é o vetor nulo, L menos lambda I é injetivo. Aquilo que a gente queria provar. A parte 2 da prova da proposição é mostrar que se o L menos lambda I é sobrejetivo, então L menos lambda I é injetivo. E isso a gente fez. Portanto, para terminarmos a essa altura, para terminarmos a demonstração da proposição 2, a única coisa que ficou faltando é provar esse lema. Eu vou provar um item do lema e deixar o outro como exercício, porque as demonstrações são muito simples. Por exemplo, demonstrar o item A do lema. De fato, não tem muito para demonstrar, porque essas igualdades são quase que uma transcrição das definições. O que significa estar no núcleo? Então, L vai de E para E. L' é o operador dual, que a cada φ associa φ composta com L. O que significa dizer que um certo psi está no núcleo de L'? Bom, por definição significa dizer que L' de psi é zero.
L' de psi é o vetor nulo do espaço L'. Ou seja, significa dizer que psi composta com N é zero. Que significa dizer que psi de L de x é zero para todo x de E. O operador nulo é caracterizado por enviar todo o ponto do domínio no zero. Mas uma outra maneira de escrever isso é dizer que psi de y é zero para todo y dessa forma, ou seja, para todo y pertencente à imagem do E. Isso aqui foi a definição de núcleo. E agora o último passo da demonstração é a definição de ortogonal. Dizer que o psi é tal que psi de y se anula para todo y do L de E é a mesma coisa que dizer que psi está no ortogonal do L de E, por definição de ortogonal. Portanto, fica aprovado o item A e a demonstração do item B é análoga. Só deixar como exercício. Ok? Então, após esse trabalho, o que a gente concluiu foi essa proposição. A essa altura eu já posso deduzir um teorema importante chamado alternativa de Fredholm. Vou fazer aqui. Que diz o seguinte: se L de em E compacto, um operador linear compacto, então vale uma e uma só das seguintes condições. A primeira alternativa desse teorema é que existe x diferente de zero, tal que L de x igual a x. Ou seja, existe algum vetor não nulo que é ponto fixo do operador L. Claro que a origem sempre é um ponto fixo, mas é um ponto fixo trivial. A primeira opção da alternativa de Fredholm é que existe algum ponto fixo não trivial. E a outra é que para todo y existe algum z tal que L de z menos z é igual a y. De certa forma, você pode ver o item A como correspondente ao caso em que o y é zero. Isso aqui é L de x menos x igual a zero.
E a alternativa de Fredholm diz que ou é verdade que para todo y você sempre pode resolver essa equação, encontrar um z tal que L de z menos z igual a y, para todo y, você sempre tem alguma solução, ou, no caso em que y é igual a zero, você encontra uma solução não trivial. Ou seja, eu tenho pelo menos duas soluções para y igual a zero, ou tenho uma solução para qualquer y. De fato, essa alternativa de Fredholm está contida na proposição 2. Tá? A demonstração da alternativa de Fredholm é a seguinte. Tome lambda igual a 1. Considere lambda igual a 1. O que significa o item A? O que significa a condição no item A? Significa que você significa que a equação L de x menos x igual a zero tem mais do que uma solução. Porque sempre tem a solução nula, L de 0 menos 0, e o item A corresponde a ter outra solução. Então significa que L menos a identidade não é injetiva. Por outro lado, a segunda condição diz que para todo y você consegue encontrar um z que satisfaça a relação. Então ela significa exatamente que L menos identidade é sobrejetivo. E agora basta olhar a proposição 2. A proposição 2 diz que as duas propriedades acontecem simultaneamente, concomitantemente. Então, para concluir a alternativa de Fredholm, você só tem que observar que ou L menos I é sobrejetivo ou não é. Evidentemente. Se é sobrejetivo, vale o item P. Se não é sobrejetivo, também não é injetivo, vale o item A. E as duas condições são incompatíveis, não podem ocorrer ao mesmo tempo. Então vale uma e uma só dessas duas propriedades. Então, estamos já relativamente perto de provar o primeiro teorema sobre o espectro de operadores compactos. Para fazer isso, eu preciso ainda mais uma proposição, proposição 3. Que diz o seguinte: dados os operadores contínuos, o conteúdo dessa proposição 3 é o seguinte: se você compuser um operador contínuo com um operador compacto, não importa a ordem da composição, qualquer que seja a ordem da composição, se você compõe um operador contínuo com um operador compacto, então a composição é compacta. Dados os operadores contínuos, S de E0 em E, T de E em F, U de F em F0, se T é compacto, então a composição U composta com T composta com S é compacto. O fato de ser compacto contagia por composição.
propriedade de tipo algébrica chamada propriedade do ideal. Essa proposição significa que o subconjunto dos operadores compactos é o ideal para a operação de composição do espaço dos operadores contínuos. A demonstração é bastante simples, usando novamente a caracterização em termos de sequências. Então você toma uma sequência xn, sequência limitada, em E0. Aqui. Esse operador composição vai, U composta com T, composta com S, vai de E0 para F0. Então, você toma uma sequência limitada aqui. Como o S é contínuo, segue que a sequência das imagens é limitada. De fato, a imagem do S de xn é menor ou igual que, usando esse fato aqui, que o produto da norma do S pela norma do xn. Aí, como nós estamos supondo que T é compacto, segue que a imagem disso aqui tem alguma subsequência convergente. Digamos T de S xnj converge para algum vetor y. Onde que está esse vetor? Está no F. Bom, e agora, usando o fato de que o U também é contínuo, segue que U de T de S de xnj, 1, 2, 3, 4, converge para U de Y em F0. Então, dada aquela sequência inicial qualquer, eu encontrei uma subsequência xnj, tal que a imagem por esse operador UTS é convergente. Isso termina a demonstração da afirmação. Então, a essa altura, esse argumento prova a proposição 3. E agora estamos finalmente prontos para terminar a demonstração do teorema. De fato, a maior parte da demonstração já está feita, só temos que juntar as peças. Temos que juntar as peças aqui.
primeira coisa a fazer é verificar que o zero realmente está no espectro. Claro que quaisquer autovalores que o L tenha estão no espectro, mas verificar. Aqui eu deveria ter dito, estamos supondo que a dimensão do espaço é infinita. Quando a dimensão é finita, não há razão nenhuma. Todos os operadores lineares em dimensão finita são compactos e não há razão nenhuma para que o zero esteja no espectro. Mas quando a dimensão é infinita, isso é verdade. Então, vamos provar que zero está no espectro. Suponha que não. Suponha que não. Que o zero está no resolvente, no complementar do espectro. Ou seja, que o operador L é um isomorfismo. Dizer que o zero não está no espectro é dizer que L menos zero vezes a identidade, ou seja, o próprio L, é um isomorfismo. Suponha que isso seja verdade. Então, eu posso considerar L o inverso, L menos 1, é o operador linear contínuo. Está bem definido e é contínuo. E, pela proposição 3, segue que a composição do L com L a menos 1, ou seja, a identidade, é um operador compacto. É a composição de um operador contínuo com um operador compacto, um operador compacto. Acontece que a gente também já observou na aula anterior que a identidade, essa é a identidade no espaço de Banach E. A identidade é um operador compacto se e somente se a dimensão é finita. Isso de fato é outra maneira de formular um teorema que a gente provou em aula que diz que a bola unitária fechada no espaço de Banach é compacta se somente se a dimensão é finita. Bom, isso é uma contradição. Uma contradição. Contradição. Portanto, a essa altura, a gente sabe que zero união autovalores de L está contido no espectro de L. E como eu já observei anteriormente, a proposição 2 garante que se lambda está no espectro e lambda é diferente de zero, então lambda é alto valor. Esse é o grande conteúdo. De novo, por que isso? Porque se o lambda não é alto valor, se não é alto valor, isso significa que esse operador é injetivo, então ele também é subjetivo, então é um isomorfismo e, portanto, o lambda não está no espectro. Tá? Portanto, isso aqui mostra a igualdade. O espectro é exatamente zero, o espectro de L é exatamente zero, união autovalores. Conjunto dos autovalores de L.
Agora, o que mais? A proposição 1 garante isso aqui. A proposição 1 garante que o núcleo tem dimensão finita. Para todo lambda diferente de zero. Então, resta provar que o zero é o único possível ponto de acumulação do espectro. De fato, eu afirmo o seguinte. Afirmação. Para todo epsilon maior que zero, o conjunto dos autovalores lambda tais que o valor absoluto é maior ou igual que epsilon é finito. Então, você escolhe qualquer raio pequenininho, epsilon. Essa minha afirmação é que o conjunto dos autovalores fora desse raio é um conjunto finito. Essa afirmação aqui implica imediatamente que zero é o único ponto de acumulação do espectro. E também que o espectro é inumerável. Porque você pega a bola de raio 1 sobre n, para cada n, o conjunto de autovalores fora dessa bola é finito, você toma a união sobre todos os n's, obtém que o conjunto dos autovalores não nulos é uma união inumerável de conjuntos finitos e, portanto, é um conjunto inumerável. Então, a única coisa que falta para terminar a prova do teorema é demonstrar essa afirmação. A demonstração de fato é muito parecida, é uma variação de um argumento que eu já usei antes. Vamos supor que não, vamos supor que temos uma quantidade infinita de autovalores. Então, suponha que existe epsilon. E infinitos autovalores. Lambda 1, lambda n, distintos, com valor absoluto maior ou igual que epsilon. Então, para cada n, vamos tomar um autovetor, xn, no núcleo de L menos lambda n i, é um autovetor, com norma 1.
O fato de que os lambda n são distintos garante que o conjunto formado por esses vetores é linearmente independente. Porque os lambda n são distintos. Isso é um fato bem elementar, uma das primeiras coisas que a gente aprende sobre autovetores e autovalores, que é que se você toma autovetores associados a autovalores distintos, eles são linearmente independentes. Então vamos chamar agora Vn o subespaço gerado pelos primeiros n vetores. Ou seja, Vn subespaço gerado por x1, xn. Então é claro que quanto mais vetores você colocar, maior é o subespaço. É claro que Vn está contido em Vn mais 1 para todo n. E mais do que isso, isso é óbvio, mas mais do que isso, eles são distintos. Essa sequência é estritamente crescente. Porque, para ver que são distintos, basta observar que a dimensão de Vn é igual a n, uma vez que esses vetores são linearmente independentes. Você joga n vetores linearmente independentes, o espaço gerado por eles tem dimensão exatamente igual a n. A dimensão do Vn é igual a n, a dimensão do Vn mais 1 é n mais 1, portanto eles são distintos. Então a gente tem uma sequência crescente de subespaços. E agora vamos novamente usar o lema de Riesz. Vn mais 1, Vn, novamente usamos o lema de Riesz para encontrar um vetor yn cuja distância a Vn é maior ou igual que o meio. Pelo lema de Riesz, existe yn pertencente a Vn mais 1. Eu acho que eu quero chamar isso aqui de yn mais 1. Existe yn mais 1 pertencente a Vn mais 1 com norma 1. Tal que yn mais 1 menos z maior ou igual que o meio para todo z de Vn. Essa sequência yn é uma sequência limitada. Essa sequência yn, estou tomando todos com norma 1, sequência limitada. Aí eu afirmo que a sequência das imagens
tem de novo a propriedade de que os seus termos são todos afastados. Não sei se é um meio. Acho que não é um meio, acho que é epsilon sobre 2. Mas já vamos verificar isso. Então, essa afirmação, vamos aceitar por um instante, essa afirmação implica que a sequência das imagens não tem subsequência convergente. Não é? E, portanto, L não é compacto. Portanto, L não é compacto, o que é uma contradição. Portanto, para terminar tudo, para terminar a prova dessa afirmação aqui, a qual encerra a demonstração do teorema, tudo que eu tenho que fazer é verificar essa propriedade. Ok, então demonstremos essa segunda afirmação. Bom, e a estratégia é muito parecida com a anterior, vamos com a que eu utilizei há pouco para demonstrar uma afirmação semelhante. Vou somar e subtrair lambda vezes a identidade. Colocar lambda em evidência. E separar, lembrando que lambda é diferente de zero, separar 3 termos de um lado Esse aqui é só manipulação. Aqui é manipulação. Agora vamos analisar cada um desses 3 termos aqui. Agora eu tenho que trabalhar um pouquinho mais daqui a pouco para justificar. Deixa eu começar assim.
Então, primeira observação, essa é simples. O ym está em Vm. Porque cada vez eu escolho yn mais 1 em Vn mais 1. Então, é um elemento do subespaço V com a mesma numeração. E como o m é menor que o n, esse subespaço aqui está contido em Vn menos 1. De acordo? Ym está em Vm, m é menor ou igual que n menos 1, portanto o Vm está contido em Vn menos 1, podendo ser igual, aqui a inclusão não é estreita. Agora, observe o seguinte, Vm é o subespaço gerado por autovetores de L, por definição. Por esses autovetores. Quando você aplica o L, o operador L, a cada um dos autovetores, o que acontece é que eles são multiplicados por uma constante. Então, L de Vm está contido em Vm. Cada um desses autovetores é enviado simplesmente no múltiplo dele mesmo, portanto é enviado dentro do próprio Vm, e portanto a imagem do Vm está contida em Vm. E aí, evidentemente, L menos lambda identidade de Vm está contido em Vm. De acordo? Então, essa observação aqui, vamos chamar de observação 1. Essa observação 1 garante que esse operador, esse vetor que está aqui, está em Vm. Observação 1. E, portanto, garante que está contido em Vn menos 1. Onde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo concluir que esse termo aqui também está em Vn menos 1. Essa é a parte um pouquinho mais sutil. Esse vetor também está em Vn menos 1. E aí, pela definição dos y, eu posso concluir que essa distância aqui ao yn é maior ou igual que 1 meio. Então, a observação 2 é que, por hipótese, yn está em Vn e, portanto, ele pode ser escrito como combinação linear do x1 até o xn, com α1, αn escalares. Bom, e aí, L... desculpa, eu não disse quem era lambda aqui. Eu não disse em parte porque eu não sabia quem eu ia querer escolher, mas agora eu já sei. Eu quero escolher lambda n. Todo lado onde eu escrevi lambda aqui é lambda n. Então, quando eu calculo essa expressão aqui,
Quando calculo a expressão L menos lambda n i aplicado no yn, bom, eu tenho aqui a fórmula para o yn, o que que dá? Dá alfa 1 vezes L de x1, que é lambda 1 x1, mais alfa n L de xn, que é lambda... Bom, deixa eu detalhar um pouquinho mais a conta aqui para ficar mais claro. Alfa n menos 1 xn menos 1 mais alfa n xn com alfa 1, alfa n menos 1, alfa n em K. Então, quando eu aplico esse operador aqui ao yn, eu obtenho, bom, primeiro L aplicado em cada um desses autovetores, e agora tenho que subtrair menos lambda n identidade aplicada em yn. Então, menos a alfa 1 lambda n x1 mais alfa n menos 1 lambda n xn menos 1 menos, né? Estou subtraindo. Menos alfa n lambda n xn. Essa é a expressão da imagem do yn pelo operador linear L menos lambda n de i. Agora, o milagre é o seguinte, o milagre é que essas duas parcelas aqui se cancelam. São exatamente iguais. Uma vem de aplicar L aqui, a outra vem de aplicar lambda n vezes a identidade, e o fato de que o xn é um autovalor associado ao autovalor lambda n faz com que esses dois termos se cancelem. Então, a graça toda disso aí é que mostra que a imagem do yn, mostra que esse vetor aqui, a imagem do yn pelo operador L menos lambda n i, é uma combinação linear de x1, x2, xn menos 1 e para aí. Não tem termo em xn. Então, eu posso concluir, e é tudo que eu quero, que esse vetor imagem está em Vn menos 1. E essa é a observação que eu queria fazer. Pela observação 2, esse vetor aqui está em Vn menos 1. Muito bem. Então, todos esses termos dentro do colchete são vetores de Vn menos 1 e ali eu tenho yn. E por construção, por escolha, por construção, a distância do yn a qualquer vetor do Vn menos 1, até fica mais elegante se eu fizer o seguinte, se eu mudar aqui a notação, deixa eu mudar que fica mais, é só trocar n por n menos 1, então Vn menos 1 está aqui, yn, estou trocando tudo, yn em Vn, com norma de yn igual a 1, tal que yn menos z é maior ou igual que 1 meio para todo z em Vn menos 1. Assim a notação fica mais coerente com o que eu estou usando lá. Então a distância do yn a qualquer vetor z do Vn menos 1 é maior ou igual que 1 meio. Então essa expressão toda é maior ou igual que lambda n vezes 1 meio. Mas lembrando que nós estamos supondo que esses autovalores estão todos afastados da origem, estão todos com norma com valor absoluto maior ou igual que epsilon. Então, isso aqui é maior ou igual que epsilon sobre 2, e isso termina a prova da afirmação. Isso mostra exatamente o que eu afirmei aqui. A diferença entre dois quaisquer vetores da imagem está uniformemente afastada de zero. Não? Portanto, conforme já observei antes, isso prova essa afirmação, a qual implica que a sequência das imagens não tem subsequência convergente
e, portanto, segue uma contradição. A contradição é que o operador não é compacto, ao contrário do que a gente está supondo. Acho que por hoje vamos ficar por aqui. Vou só, para terminar, passar a lista de exercícios sugeridos nesse capítulo 7. Na seção 7.7. Então, exercício 1. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 34 e 35.